A Batalha Cósmica, Maurício de Souza e a Cosmovisão Bíblica. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu achei necessário e até pertinente tocar um pouco nesse assunto. Você deve estar acompanhando, principalmente nas mídias da internet, né? Você deve ter observado já alguma coisa, nem que de passagem, alguma coisa sobre o jogador de vôlei, né, Maurício de Souza. Um grande jogador, campeão olímpico, ex-jogador do Minas Tênis Clube, em função de uma posição, em função de uma opinião particular, própria, que ele emitiu sobre um assunto, né, um desenho animado, alguma coisa desenhada lá do filho do Superman num beijo num outro garoto. E isso lhe ocorreu uma série de problemas, acarretou implicações gravíssimas, né? Foi desempregado e tudo mais. Se você pesquisar, você vai ver que o clube, né, o presidente do clube disse que ele não foi demitido por conta disso, porque ele é homofóbico, porque ele não é homofóbico, mas por conta da pressão dos patrocinadores, a Fiat, entre outros, e ele então foi forçado, a equipe, né, foi forçada a demiti-lo, e ele então ficou ali um pai de família desempregado, inclusive da seleção brasileira, né? Eu vi agora há pouco também que da seleção brasileira ele foi cortado. E o que tem a ver a Batalha Cósmica, Maurício de Souza e a Cosmovisão Bíblica? Eu espero ser claro na minha posição e na minha apresentação, e eu quero que você observe comigo o que está escrito no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ele esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos serviam. O verso 15. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E logo o Espírito impeliu, você vai ver depois no contexto, logo a seguir do batismo de Jesus, então ele é levado pelo Espírito ao deserto e ali 40 dias ele passou em jejum, oração, em grandes dificuldades, grandes provações, grande batalha, em grande conflito. Por isso eu dou o título de A Batalha Cósmica. Se você for para para Mateus e para Lucas, você vai ter mais detalhes deste impasse. Você vai ter mais detalhes sobre o contexto onde Jesus vai para o deserto e ele então enfrenta o adversário das nossas almas, de tal maneira que o inimigo, citando a Bíblia de forma distorcida, pensando, diz assim, está escrito, aí vai aquela sequência, né? Transforma as pedras em pães, se te atirar daqui de cima não te acontecerá nada, se prostrado me adorar, te darei o reino do mundo, etc. Então já é bem conhecido, eu quero me adiantar aqui. A Batalha Cósmica, então, Maurício de Souza e a Cosmovisão Bíblica. O que nós vamos apresentar aqui hoje, o que nós vamos falar um pouquinho aqui, é assim, interessante porque Jesus veio, a Bíblia nos informa em 1 João 3,8, que para isto Jesus se manifestou, no parte final do versículo, para desfazer as obras do diabo. Em João 1,29 está escrito que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e em Colossenses 1,13, ele é aquele que nos liberta do império das trevas e nos transfere, nos leva para o reino do Filho amado, ou seja, ele nos tira da potestade do mal, das trevas, do príncipe das trevas, do mal, do império das trevas, e nos transporta para o reino do Filho amado. Logo, nós temos que observar que para que ocorresse isso, houve uma batalha, sim, e para que ocorresse essa libertação, para que ele fosse o Cordeiro de Deus que de fato tira o pecado do mundo, e para que ele libertasse do império das trevas e transportasse para o reino do Filho amado, haveria uma grande batalha, e houve uma grande batalha, uma batalha cósmica, onde tudo está aos pés do Senhor pelo que ele conquistou na cruz do Calvário, no madeiro. Se você observar, Marcos 1,15 diz assim, e dizendo, ou seja, na sequência, né? O tempo está cumprido, Jesus dizendo,
logo depois de vencer o Satanás lá no deserto, logo depois de de ser batizado, de passar esse período lá, ele disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, algumas implicações eu quero observar aqui, para depois eu seguir para o Maurício e depois chegar à cosmovisão. Em Gálatas 4, versículo 4 e versículo 5, nós achamos escrito assim: mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo chegou, e dizendo, o tempo está cumprido. E Paulo, escrevendo às igrejas da Galácia, ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, olha a conexão com o que Jesus disse: o tempo está cumprido. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, verso 5, os que estão debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, um projeto, um propósito aqui, já de eternidade pré-estabelecido, você acha isso lá em Gálatas, lá em Efésios 1, a partir do versículo 3, que na eternidade Deus planejou e essa eleição e essa predestinação, Jesus cumpriu, executou na cruz e o Espírito Santo aplica no coração dos eleitos. Então, há um tempo, né? E dizendo, o tempo está cumprido, mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, um homem, 100% Deus, feito homem 100%. E na sequência do versículo ele diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Então, veio no tempo certo, não veio nem antes nem depois, veio na ocasião certa. Seria dito que viria, conforme fala Isaías, ou outros profetas também, o próprio Moisés citou isso. Então ele veio. E há um reino, e este reino é de Deus. Olha bem, o tempo está cumprido primeiro, o reino de Deus está próximo. E nós encontramos Paulo ensinando a igreja na Epístola aos Romanos, dizendo assim, capítulo 14 e o verso 17, versículo 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então tem um reino. Esse reino não consiste em comer e beber, esse reino não consiste em prazeres carnais, esse reino não consiste em algo que os homens querem tanto, no que tange a riquezas, a prosperidade, a fama, a sucesso, a galgar na sociedade cada vez um grau maior numa escala, numa escada. Não, o reino de Deus não consiste nisso, nem comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem está no reino de Deus, ele está em justiça, porque Cristo cumpriu a justiça na cruz. Tem paz, porque o homem sem Deus está debaixo de ira. Sempre estou dizendo isto. João 3,36, somente esse versículo deixa bem claro isso. E alegria no Espírito Santo. Então o cristão, o salvo, o eleito, aquele que está em Cristo Jesus, ele tem o reino de Deus, que é paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios 4:20, Paulo diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então o reino de Deus não é apenas discurso, o reino de Deus não é apenas filosofia, o reino de Deus não é apenas falácia, ou não é falácia, né? O reino de Deus não é vã filosofia, o reino de Deus consiste em poder. Então isso aqui só no versículo 15 do livro de Marcos. Observe, há uma receita que nós observamos, né, entre aspas, uma receita, que nós encontramos no Evangelho, que nós encontramos nas cartas paulinas, que nós encontramos no texto sagrado, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é o que nós apresentamos como uma receita básica, né, para a salvação, que é arrependimento e fé. Observe, arrependei-vos. Logo na sequência do versículo ele diz, olha só, versículo 15, e dizendo, o tempo está cumprido, no tempo. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus existe. Arrependei-vos e crede. Arrependimento e crer. Crer é fé. Arrependimento e crer. Arrependimento e fé. A receita básica, né? Observe. O que é arrependimento, né? Arrependei-vos e crede. Segundo a Bíblia, o verdadeiro arrependimento para a salvação, ou seja, arrependimento de fato, né? Consiste numa mudança profunda de pensamentos, afeições, convicções, compromissos e atitudes. O pecador não apenas reprova o seu pecado, mas também sente um grande pesar por ele.
Ele não quer mais viver no pecado, está morto para o pecado. Quer viver uma vida de retidão, de integridade, de paz com Deus, de comunhão com Deus, de agradar ao Senhor. Embora sejamos pecadores, mas não somos mais em condições de pecadores, porque agora somos chamados de santos. Somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Ainda o pecado tem esse acesso, digamos assim, e será vencido definitivamente, ou já está vencido, mas definitivamente nós não teremos mais o problema do pecado quando da glorificação. Como lidamos com o pecado hoje? Através de uma vida santa. Santificação é a solução para a resolução dos pecados hoje. Para viver uma vida santa diante do Senhor. Mas Cristo já garantiu a salvação. Não precisa fazer nada de exceção. Já está salvo em Cristo. Você crê nele, pronto. Tá? Mas precisa arrepender. Crer, confessar que é pecador, crer que Jesus Cristo morreu por você, então está salvo. E já a verdadeira fé, né, é aquela fé que consiste em uma compreensão, aceitação e confiança plena na revelação de Deus nas Escrituras. Aí está um grande problema, já vou concluir a frase. Aí está um grande problema em que as pessoas muitas vezes desprezam a palavra, desprezam o Evangelho, de tal modo que existe uma demoníaca linha filosófica, eu chamo assim, apresentando um falso evangelho, um outro Cristo, presenteando aos que o seguem com um outro espírito que não o do Senhor, que não traz aquela alegria que eu citei agora há pouco aqui de Gálatas, ou de Romanos, perdão. E isto aí tem sido avassalador no meio do povo. Avassalador. De tal maneira que as pessoas ouvem muitas vezes um falso evangelho e aplaudem. De tal maneira que quando você vai evangelizar ou falar alguma coisa, as pessoas fazem perguntas, questionam-nos com o pressuposto de terem ouvido já há tempos, de muitos meses, anos talvez, de um evangelho preparado nos moldes humanistas, progressista, liberalista, de maneira que quando você vai falar a verdade plena do evangelho é tida por loucura, é tida por insensatez, é tida muitas vezes por você ser uma pessoa retrógrada, já ultrapassada, uma pessoa que não tem condições de falar porque você ficou para trás, sendo que nós temos que voltar ao evangelho sempre, porque esta é a base para nossas vidas. Então observe o que eu estou dizendo aqui sobre essa questão. Já a fé verdadeira é aquela que consiste em uma compreensão, aceitação e confiança plena na revelação de Deus nas Escrituras, como verdades eternas. Através da fé verdadeira, o pecador confia exclusivamente em Cristo para a sua salvação. Arrependimento e fé são condições inseparáveis para a salvação do pecador. Marcos 1:15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Tá. Evangelho o que é? Evangelho não é ficar com uma faixa na rua dizendo Jesus te ama. Evangelho não é você chegar nas pessoas e dizer, olha, você é muito importante para Deus, Deus tem um plano na sua vida. Evangelho não é você chegar na pessoa e dizer para ela, olha, o Senhor pode mudar a sua vida e você que está desempregado conseguir um emprego. O Senhor pode mudar a sua vida e você que está com câncer ser curado, embora Ele possa fazer isso. Evangelho não é você dizer para pessoas que estão passando dificuldade no casamento, a vida sentimental, o matrimônio, familiar, com os filhos ali e tudo mais, e dizer, não, o Senhor pode resolver isso. E Ele de fato pode. E nem sempre vai dar solução nisso, porque as pessoas ficam colocando o Evangelho em cima de resoluções, ou como o Evangelho é a fórmula mágica para solucionar, para sanar, para acabar com os problemas. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Meu reino é deste mundo, ele deixou bem claro isso. O reino de Deus não consiste em comida, nem bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Consiste na palavra, evidentemente, mas não em palavras frívolas e vãs filosofias, metodologias humanas, que o Brasil é expert em importar, seja aqui das Américas, seja de outro continente, da América do Norte ou dos vizinhos aqui, métodos para crescimento, sendo que o método está aqui nas Escrituras, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o Evangelho não é você ficar rico, você não ter problema, você não ter saúde intocável, não é você ter um casamento pleno. O Senhor nos garante socorro, nos garante ajuda, mas muitos dos cristãos morrem cancerosos, muitos dos cristãos morrem com AIDS, muitos cristãos morrem de Covid, como foram muitos, inclusive a minha sogra no ano passado. Então, o que é o Evangelho? Boas novas. Simples. Boas novas.
Mas então é coisa boa, de fato, boas novas. Mas o que são boas novas na premissa do Evangelho ou da Escritura? O que são boas novas como pressuposto de verdade para eu crer e arrepender? Se eu estou falando que é arrependimento e fé, eu preciso ter fé em algo que vai ser de fato o norteador, o alicerçador, aquele que vai me dar parâmetros para viver uma vida digna diante do Deus que eu apresento, que eu leio, que eu ouço a pregação, que eu prego. Então, o que é o Evangelho? Boas novas de salvação. Se você chegar e dizer assim para alguém, olha, o Evangelho é um pai irado que matou um filho inocente por causa de outros filhos, para que esses outros filhos tivessem vida, você estaria falando a mais pura verdade, porque de fato o Evangelho é isto. Um pai irado contra o pecador e o pecado matou um filho inocente, sem culpa alguma, sem mácula alguma, sem crime algum, no lugar destes, para que estes pudessem ter vida. E em Cristo, estes pecadores são aceitos diante de Deus. Então Cristo ressuscita ao terceiro dia. Romanos 4:25, ele foi entregue por nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. Logo, o Evangelho é isto. Cristo morre por pecadores e ressuscita por estes. Cristo morre para apresentar uma oferta agradável de fato diante do Senhor, para tornar estes que o Senhor elegeu, predestinou, agradáveis no Senhor Jesus, e ressuscita ao terceiro dia. Tendo feito isto, nós podemos anunciar dessa maneira o Evangelho ao perdido pecador. Você crê em Jesus Cristo? Creio. Mas qual é o nível de crer? Ninguém vai crer se o Senhor não abrir o entendimento. A fé, o arrependimento são dons de Deus, meu querido. Então, quando você recebe o Evangelho, ouve o Evangelho e você rejeita, você está rejeitando a verdade por sua vontade. Você vai ser cobrado por isso no dia do juízo. E quando eu recebo o Evangelho porque o Senhor abriu o entendimento. Essa é uma grande verdade que muitos não querem falar, e eu falo abertamente porque é isso que o texto bíblico diz, porque a salvação depende 100% do Senhor. Minha fé é monergista, eu sou fé monergista da planta dos pés ao último fio do cabelo. Ou seja, só Deus age na salvação. Mas o que eu estou dizendo com isso? Porque o Evangelho é isto. Salvação de quem? Aí vem as pessoas dizendo, salvação da condenação do inferno. E é mesmo. É salvação da morte eterna, e de fato é mesmo. É salvação da condenação, e de fato é mesmo. Mas quem salva de quê ou de quem? Por exemplo, do que eu sou salvo? Eu sou salvo dos pecados. Aí tem as implicações da condenação, do juízo condenatório. Tá? Mas de quem eu sou salvo? Do juízo divino. A salvação é do juízo divino. No meu canal tem um sermão, não sei se eu preguei na igreja, ou se eu gravei em casa, como estou fazendo este, sobre o Senhor do inferno. Quem manda no inferno? Né? Esqueça essa ideia de que Satanás é o opositor, o demiurgo, aquele um Deus irá, um Deus bom e um Deus mau. Esquece isso, irmão. Esquece quem manda em tudo, inclusive no inferno, é o Senhor nosso Deus. Esquece essa bobagem que estão colocando aí. Então, esse evangelho nivelado por baixo tem sido apresentado para muitos. Isso tem sido extremamente deletério ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Observe, em Mateus 24, eu vou ler aqui na minha Bíblia, Mateus 24, sempre estou citando, e vou ler novamente, lê-lo-ei novamente. Lê-lo-ei é uma mesóclise, né? Depois você pesquisa o que é uma mesóclise, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, verso 31, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Vou parar por aqui. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra vão se lamentar. Ora, por quê? Porque as tribos da terra vão se lamentar, porque elas são de baixo. Mas o povo de Deus é de cima. Nosso reino não é um reino deste mundo, nosso reino é um reino eterno do Senhor Jesus, de maneira que nós vamos nos regozijar, porque vai enviar os seus anjos aos quatro cantos da terra a juntar os seus escolhidos, que vão estar aqui na grande tribulação, e estes que são os que vão ficar pesarosos, temerosos, são os mesmos que o rejeitaram, que rejeitam o evangelho, que não tem essa
premissa de arrependimento e fé. E observe o que diz em Apocalipse 6, verso 16 e verso 17. Apocalipse, capítulo 6, verso 16 e verso 17. Visite o meu canal na playlist Escatológicos, está cheio de ensinamento sobre estas questões. Provérbios, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 e versículo 17 diz assim. Eu vou ler o 12, que diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Está conectado com Mateus 24, 30, que eu li agora há pouco. Quando da vinda do Senhor, aqui a abertura do sexto selo, nós vimos aqui, esta fala do juízo final, da vinda gloriosa, do juízo final, está cheio de mensagens dessa natureza no meu canal. Observe bem, se o evangelho são boas novas, e eu não estou no evangelho, eu quero más notícias. E a má notícia é a rejeição da boa notícia, em que você vai perecer eternamente no inferno. Onde entra Maurício de Souza nessa história toda? Ora, não conheço, né? Não tive o prazer de vê-lo, embora eu goste muito de vôlei, eu acho muito interessante esse esporte. A pessoa levanta a bola aqui, você acha que um de cá vai cortar, outro vem, pega de segunda ali e tal, bem interessante. Eu acho assim, igual um jogo de xadrez, eu acho muito, muito legal mesmo. Mas infelizmente o mundo é caído e o ser humano debaixo das trevas, das garras do pecado, e as coisas só vão ficar boas quando nós tivermos um novo céu, nova terra, onde habita a justiça. De tal modo que quando olhamos para toda essa situação, nós observamos verdadeiramente que o Senhor, nesses últimos tempos, conforme a Escritura aponta, tem despertado pessoas para falar a verdade, para ir contra o que o mundo apresenta, porque o mundo jaz no maligno. E aí eu entro falando de onde que eu encaixo nessa nossa ministração aqui, Maurício de Souza, né? Ele apenas expôs a opinião. Ele foi demitido, achincalhado nas redes sociais, foi exposto nas mídias como homofóbico, sendo que ele mesmo não é. Ele só pôs a sua opinião. O problema desse movimento, né, dessa bandeira LGBTQI+, aí levantada, é que eles querem direito desde que os seus direitos sejam mais do que os meus direitos. Eles querem, como está nesse livro aqui, ó. Não, está nesse daqui. Esse daqui. A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Ele tem uma frase aqui muito interessante que diz assim, vou colocar a ampulheta aqui para correr. Ele diz assim, olha, todos os bichos são iguais, mas tem uns que são mais iguais, né? Então, quero direitos iguais, desde que os nossos direitos sejam maiores do que o seu direito. Nós podemos expor nossa opinião. Nós podemos fazer como Porta dos Fundos fez há alguns anos agora, há pouco tempo atrás, de maneira que eles fizeram ali uma chacota com o nome do Senhor, e aquilo ali é expressão. Eu tenho direito de expressão. Eu tenho direito de me expressar. Eu tenho direito de ter uma livre expressão. Eu posso me expressar da maneira que eu quero. Como na Sapucais da vida fazem as aberrações que eu nem vou dizer aqui, você sabe, e ali não tem problema algum. Não há problema algum naquilo, não. Aquilo ali é arte. Nós temos direito a nos expressar como bem entendamos. Tá? Agora, quando esse direito é só para você, aí alguma coisa está errada. Ainda nós falamos, o mundo jaz maligno. Então esse moço, só porque ele disse que não concordava com o filho do Superman, para o seu filhinho, né? E colocou, e fez uma postagem dizendo que ele discordava daquilo. Ele não quer o seu filho vendo aquilo.
né? Eu gostava muito de desenho quando era criança. Aprendi a desenhar vendo os desenhos, né? Eu não sou nenhum desenhista, assim, mas aprendi a desenhar. Eu desenhava tudo quanto é herói que você imaginasse, eu desenhava, né? E, e aquilo era assim, muito bacana, muito legal, né? Só que tem uma ideia por trás, né? Que é uma ideia maligna, são os ideais de fato satânicos que querem pegar no berço as crianças para que elas cheguem na frente contra o Evangelho. Lembra? Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido. Para distorcer, para trazer uma verdade subjetiva, para trazer uma como é que fala? Cultura da contracultura bíblica. Então, tirando o foco da verdade ou das verdades absolutas para verdades subjetivas, para um progressismo. Aí entra os pastores, os pregadores, descomprometidos com a verdade, que não tem compromisso algum com o Santo Evangelho, e que por muitas vezes, não estou generalizando, mas muitas vezes por questões até de finanças, de posição na sociedade, compram essa ideia e repassam essa ideia para não perder membresia, para não perder privilégios e assim por diante. Ai de ti, né? Ai de ti que aplica leis injustas, ai daquele que diz que o certo é errado, ai daquele que diz que o justo é injusto e assim por diante, né? Então, nós vemos aqui um retrato de uma sociedade degradante, imbecilizada, doutrinada pelo ódio e cada vez mais distante do Evangelho de Deus. Você consegue observar isto? Sempre houve homossexual. Eu trabalho com homossexuais, não tenho problema algum, nunca fui homofóbico. Eu não consigo entender também o preconceito, né, com negros. Não consigo. Eu trabalho com negros, para mim não tem diferença alguma, nunca teve. Nunca na minha adolescência, nunca na minha juventude, criança, nunca consegui ver dificuldade. Tenho amigos, trabalho com pessoas, tenho chefes que são negros, negras. Não há problema algum. Para companheiros, não tem problema algum. Mas então começa toda um esquema, uma arquitetação, um trabalhar sorrateiro para tirar o foco do Evangelho. Esta é a grande verdade. Para tirar o foco que as pessoas falem de Deus, que lutam contra o Senhor. Olhe bem, teve um apresentador de um jornal, aí, de um programa esportivo, e também o comentário deles, desse camarada, foi assim, ele disse que o jogador de vôlei ele foi homofóbico. Na verdade teve alguns, né? Eu não vou citar nomes aqui. Teve um que fazia um programa numa televisão, num canal, e agora está no outro canal, que é um canal, como muitos falam, do capiroto, que detonou esse menino, esse Maurício de Souza. Mas no outro canal ele fazia chacota, tá cheio de coisa aí. Teve um outro que falou um monte, que xingou e falou que era crime. Mas pesquisando e ouvindo isso, eu achei um outro ainda, dizendo uma coisa muito pesada. Ele disse assim, ele falou assim, o comentário desse jogador de vôlei foi de fato sim homofóbico. Ele falou isso, né? Eu não vou dizer o nome dele porque eu tenho neto, né? Eu tenho neto e eu não quero que meus netos fiquem aborrecidos se porventura eu for, como diz, processado, né? Eu não vou dizer o nome dele não, porque eu tenho neto, né? Ele disse assim, quem disse que o Hulk é hétero? Esse camarada, que eu não vou dizer o nome dele. Quem disse que o Super-Homem não pode ser bissexual? Ele dizendo isso. Quem disse? Até aqui ele está falando de dois personagens fictícios. Aí ele vem para cá. Quem disse que Jesus é hétero? Opa! Olha aí. Direito de expressão. Quem disse que Jesus é hétero? Olha o que ele disse. Quem disse que só os héteros podem mandar no mundo? E foi fazer uma série de perguntas. Quem disse que a Mulher Maravilha não pode ser, né? No caso, homossexual? Ora, eu falo de dois personagens fictícios, eu falo, por exemplo, de Superman, ou três, né? O filho do Superman e quatro, o Hulk e a Mulher Maravilha. Muito bem. Eles são personagens fictícios. Alguém criou lá e tal, eu até esqueci o nome dele agora. E ele vem falando isso aí porque isso criou uma polêmica muito grande. Personagens que não existem, são na ficção, nos quadrinhos.
mas que traz um ideal, essa postura traz um ideal de fato satânico, que quer tirar as crianças do caminho, que quer fazer com que as pessoas abracem o erro, falando que o erro é o certo, que é essa inversão de valores que há muito tempo vem já sendo predominante nas faculdades, universidades, de maneira que você vem sendo doutrinado desde muito tempo. Antônio Gramsci, ele diz o seguinte: não adianta você pegar ferro e fogo e quebrar ali, como, por exemplo, no princípio com Marx e tal. Não, vai na cultura, vai na educação. Pega nos pilares da educação e você consegue ali doutrinar. Aí você vai ter crianças doutrinadas, jovens, adolescentes doutrinados, homens doutrinados, uma sociedade doutrinada pelo mal, pelo erro, pelo engano, desprezando, desqualificando, dizendo que esse evangelho que nós pregamos, que nós amamos, que o nosso Senhor Jesus Cristo é apenas uma ficção, é apenas um conto de história, uma história de conto de fadas, né? E assim por diante. Observe, ele ainda perguntou, esse camarada, né? Diz assim: onde está escrito? Na pedra de Moisés? Olha bem, Super-Homem, Hulk, Mulher Maravilha, Filho do Super-Homem, todos são ficção, são fictícios, usados para uma doutrinação, essa é a grande verdade, né? De nossas crianças e tal. Mas agora ele vem com pessoas reais, personagens reais, ele vem zombando, dizendo pedra de Moisés. O que você entende por pedra de Moisés? A lei de Deus, a lei sagrada, a lei que é santa, a lei de Deus. Aí ele diz assim: onde está escrito? Meu amigo, está escrito na Bíblia. Eu não creio na Bíblia, o problema é seu. Mas está escrito na Bíblia, nós cremos na Bíblia. Embora hoje tenha uma linha demoníaca dizendo-se cristã, e que são de fato seguidores das trevas, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, tão somente contém alguma coisa da palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. E eu repito, ela é a palavra de Deus, ela não é exaustiva, mas ela é suficiente para nós compreendermos e conhecermos a verdade com relação a Deus, no tocante à salvação, à vida eterna e assim por diante. Observe. Ele ainda pergunta, ele afirma: quem disse que Jesus era hétero? Bom, em Hebreus 4,15 está escrito: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Sem pecado. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguém disse para mim há poucos dias: olha, Jesus andava com as minorias. E homossexuais, negros, são minorias. Ora, todos estamos debaixo do mesmo escopo de sermos pecadores. Todos somos pecadores. Então, todos estamos debaixo desse mesmo jugo aí do pecado, se nós estivermos em Cristo Jesus. Eu acho engraçado quando alguém fala para mim assim: olha, Morgado, prega para aquele fulano, ele é homossexual. E você não precisa ouvir o evangelho? Ele é pecador porque é homossexual? E você que não é homossexual não precisa do evangelho. Você está vendo como é que são as coisas? As pessoas são preconceituosas e apresentam isso, já tem isso já na mente, e não é assim, meu querido. Não é porque é homossexual que ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno porque não crê em Jesus Cristo e não tem uma vida transformada. Seja homossexual, heterossexual, pai de família, um gerente de banco, um empresário de grande sucesso, um homem decente, honesto, em tudo que você possa imaginar, ele bate. Se não crê em Jesus Cristo, não confessar Jesus Cristo, não for transformado pelo evangelho. Não é apenas crer de falar, não, é receber essa verdade, viver nessa verdade. Ele vai para o inferno, é o destino, e ponto final, não tem conversa. Né? Então, Jesus, olha só o que diz aqui em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Tem um vídeo no meu canal, agora recente, né? Jesus é o maior pecador? Eu faço um comentário sobre essa questão. Então vem cá. O camarada chega e fala, e levanta uma situação dessa e apresenta para a sociedade: Jesus é homossexual. Ou, quem disse que ele não era homossexual? Jogou essa dúvida, jogou no ar. Quem diz é a Bíblia. A mesma Bíblia que diz que o que não se arrepender vai para o inferno. Né? Fora ficarão os cães, feiticeiros, homicidas, os ladrões, os mentirosos, os afeminados. É o que diz as Escrituras, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O que ocorre é o seguinte: nós estamos vivendo um tempo de apostasia muito grande. Isso é um bom sinal, se eu posso dizer assim, pelas Escrituras, claro, porque o tempo da volta do Senhor está próximo. O que eu tenho a dizer para essa pessoa aí,
que falou isso para 2 repórteres da mesma empresa, que achincalhou, que começou a achincalhar o Maurício de Souza, só porque ele expôs a sua opinião. Eu não sei se ele é cristão, se ele é evangélico, eu não sei nada disso. Não conheço, nunca ouvi. Um único de uma geração que eu ouvi uma vez lá em São José dos Campos foi o Bernard, assim de passagem, num evento que teve no shopping lá. Não vi mais ninguém, não conheço, né? Eu quero até me solidarizar com ele, né? Eu ouvi que o presidente do clube vai garantir o salário dele até, não sei se março, alguma coisa assim do ano que vem. Enfim, eu desejo só o bem para esse moço, que só quer o bem para a sua família. Ele só quer que o seu filho tenha o direito de ter o direito, como outros querem ter o direito de ter o direito. Desde que o meu direito não venha cercear o seu direito, então está tudo bem. O que acontece é, eu quero ter privilégios, ou eu quero ter direito. É uma questão a ser levantada, né? O meu canal é de pregação do evangelho, o meu canal é para proclamar a verdade, e eu tenho falado aqui, inclusive neste vídeo, mas observe isto, você não pode mais expor a sua opinião, porque levanta-se uma leva de gente dando pancada, um ódio terrível, que você não pode mais se posicionar de uma narrativa. Aí começa uma guerra de narrativas, quando na verdade existe uma força maligna, uma força terrível por trás disso, e as pessoas estão cegas. Mas você e eu, que somos evangélicos, somos cristãos, que temos compromisso com a verdade do evangelho, que somos pecadores, mas somos pecadores salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, e que confiamos nele, que cremos nele, que sabemos para onde estamos indo, temos que nos posicionar e dizer: se você não se arrepender, o seu destino eterno é o inferno, Geena, lugar de pranto e ranger de dente, lago que arde com fogo e enxofre. Observe, para nós concluirmos aqui, a batalha cósmica. Jesus venceu lá no Gólgota, com prenúncio já ali no deserto, como eu citei, venceu, pregou, anunciou, morreu e ressuscitou para resgatar os seus e destruir os ímpios. O mesmo Jesus que veio para buscar, para morrer por pecadores e salvá-los, voltará para buscar esse e destruir os ímpios. Maurício de Souza e qualquer outro cidadão precisa de Jesus, e isso agora. Mas o que eu falo dele é, ele não pôde expressar a sua opinião, e ainda alguém vem dizer que Jesus também está nesse escopo de pecadores. Se ele falasse que Jesus fosse um traficante, estaria no mesmo naipe. Ou que ele fosse um adúltero, ou estaria no mesmo naipe. Não é porque, só que ele citou isso. Então eu estou citando porque esse camarada citou isso, né? Eu já disse que eu não vou dizer o nome dele, né? Porque eu tenho neto. Eu não quero que meus netos fiquem sabendo que o avô foi preso, porque eu não tenho dinheiro para pagar processo. Meu canal não tem nem 1000 inscritos, né? Então não tenho recurso, né? Eu sou um técnico de enfermagem, então, né? Mas o Senhor é sobre nós e nos guarda, né? Então vamos observar aqui uma cosmovisão bíblica para fechar aqui esse nosso pequeno estudo. Cosmovisão bíblica: criação, queda, redenção e consumação. Deus criou, a queda ocorreu. Outro dia eu falo sobre a queda, uma questão mais aprofundada, se Deus assim nos permitir. Houve a redenção em Cristo Jesus e haverá a consumação. Qual é a nossa visão bíblica? O que é cosmovisão? Como é que eu enxergo? Como é que eu vejo o mundo aqui, agora, lá? Como é que eu enxergo isso? Uma cosmovisão bíblica, ele tem um pressuposto no Evangelho. É plausível você observar a Escritura para você viver, para falar, para trabalhar, para produzir, para viver na sociedade. Você tem que ter a cosmovisão bíblica. O que diz a Bíblia sobre o assunto? Mas para isso, precisa de estudo, precisa pesquisar. Para isso, nós temos que nos levantar e realmente anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho e ir de encontro a essas heresias, enganos e erros que estão destruindo, estão avassaladoramente aniquilando muitos ministérios. De tal maneira que muitos que andavam anunciando com verdade já se renderam a essa narrativa maligna, pregressa, e que realmente traz um prejuízo terrível para o reino de Deus. Qual é um conselho que nós temos que fazer? Uma sociedade repleta de valores anticristãos, antibíblicos, nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos cada dia mais apegarmos a Cristo Jesus, ao Evangelho de Jesus Cristo,
a buscá-lo em oração, a congregar, a falar do amor de Deus, a falar do juízo de Deus, a proclamar o evangelho com verdade. Essas pessoas que falaram do evangelho, esse rapaz principalmente que falou, quem disse que Jesus não era hétero, que Jesus era hétero, é complicado não se arrepender, né? Porta dos Fundos pode falar o que quiser. As agremiações nos carnavais falam do evangelho, falam e zombam o quanto querem. Não, nós estamos aqui apenas expressando, mas nós temos direito a uma expressão, liberdade de expressão. Liberdade de expressão que zomba do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Criador dos céus e da terra. Liberdade de expressão essa que quer cercear a minha liberdade. Eu sou patriota, fiz questão de ter uma bandeira do meu país aqui. Eu sou um cristão com todas as falhas que todos os homens podem ter, mas que tem os deveres de buscar viver uma vida melhor, que já errou muito, já falhou muito, mas que vive uma vida buscando viver melhor para o Senhor, com esta cosmovisão, a cosmovisão bíblica. O que fica para nós? Fica para nós que nós estamos no tempo do fim. Fica para nós que se você, daqui a um tempo, só de falar que é cristão, você já hoje passa pelo ódio, né? Se é cristão, já tem aquele ódio. Fica para nós essa máxima de que é tempo de buscarmos a Deus, como sempre foi, mas nos tempos finais, tempo de voltarmos para a oração, tempo de debruçarmos-nos em jejum, em quebrantamento, em busca diante do Senhor, de aniquilarmos as picuinhas, de deixá-las de lado e de buscarmos uma veracidade de vida, de conduta, regada de oração e das Escrituras Sagradas. Praga essa palhaçada de ficar com cultinho disso, cultinho daquilo, dancinho para cá, dancinho para lá, véuzinho para cá, e voltarmos para o evangelho pleno, puro, simples, focarmos em pregar, em anunciar e falar com ousadia ao pecador. Ensinar com poder a igreja. Ensinar o que é ser igreja, o que é eclesiologia de fato. Não querer falar bonito, com palavras que talvez a maioria não entenda, mas falar com propriedade, com profundidade, com sensatez, com ousadia, este santo evangelho. E para encerrar essa nossa ministração, essa minha fala aqui, eu quero ler um texto que está também em Apocalipse, capítulo 1. E aqui eu vou encerrar pedindo as suas orações. Comenta depois como é que ficou o áudio, porque eu estava tendo um problema no áudio e o problema de fato estava no celular. Não teve jeito, eu tive que trocar de celular. Troquei o meu celular novo por um celular usado, mas que está me servindo, né? E então você comenta aí como é que está o áudio, se o áudio ficou bacana, se ficou legal, né? Está escrito assim, Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler o 4 e o 5. E o 6, vai. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dados 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai, e a ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Verso 5, finalzinho. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde e que sejamos testemunhas fiéis da verdade do Evangelho e que anunciemos para esse mundo perdido que você não pode dar sequer a sua opinião. Se quer dizer, eu quero que meu filho seja ensinado nos moldes bíblicos, cristãos, da família tradicional, você é taxado de toda quanto coisa. Eu sou conservador, realmente conservador, e eu prezo pela verdade do Evangelho. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te abençoe, te guarde e nos conserve firmes na fé.